aí, tudo bem com você? Bom, você já sabe que você tá aqui, você sabe que, né, você deve me conhecer um pouco. Eu tô em cartaz com o meu show de stand-up já faz muito tempo, faz 10 anos. E 6 desses 10 anos, eu fiquei em cartaz no Teatro Gazeta. E o ano passado, em 2017, aconteceu uma coisa muito interessante. Um dia eu tava fazendo meu show e eu tava tendo algum problema que eu não soube entender o que era. E quando terminou o show, o Sandro, que trabalha comigo nesse período todo, veio me contar o que era. Que é basicamente o seguinte, um casal foi para assistir o meu show, eles compraram dois lugares, chegaram lá e já tinham 2 pessoas sentadas nesse lugar. E eles foram ver o que tinha acontecido, havia uma venda dupla, ou seja, venderam 2 vezes os 2 lugares que eles compraram. Porque tem um site chamado Groupon, que deu um pequeno problema, não é nada contra o Groupon, tá tudo bem, mas deu um pequeno problema de isso acontece, coisa de tecnologia, né? Mas é isso, então eles chegaram, viram e voltaram para reclamar. Eles voltaram para reclamar, o dono do teatro, ele falou que tudo bem, isso acontece, que eles iam resolver isso da melhor forma possível. O Teatro Gazeta tem 700 lugares. E no ano passado não estava lotando, estava dando, sei lá, 350 pessoas, 400 pessoas. Então tinha muitos lugares vagos, inclusive na fileira que a gente separava para convidados. E o Roberto, que é o dono do teatro, falou que eles poderiam inclusive sentar lá, num desses lugares, ou em qualquer outro lugar do teatro. Eles falaram que não, e que eles queriam sentar no lugar que eles tinham comprado. O que é direito deles. Eles não estão errados quanto a isso. Perfeito. A questão é que o Roberto tentou explicar que foi uma venda duplicada e que isso não ia ser possível porque as outras 2 pessoas também compraram esses 2 lugares. E elas já estavam sentadas lá e eles não iam ter como sair do lugar para dar espaço para as pessoas que também compraram lugar. E que eles poderiam, assim, sentar em qualquer outro lugar do teatro. E eles não aceitaram, o que também é de direito deles. Então o Roberto ofereceu que eles pudessem assistir o show quando eles quisessem, em qualquer data, para sentar no lugar que eles queriam. Eles queriam sentar ali, não sei por quê. Talvez por direito, pode ser, talvez por mandinga, não sei. Os que acham que aquela fileira tem toda uma questão de estrelas e planetas, eu não sei, tá? Eles queriam sentar ali, que eles queriam, naquele lugar. E eles não aceitaram também, não queriam voltar um outro dia, porque afinal de contas já estavam ali, eles queriam sentar naquele lugar. Então o Roberto falou, não vai ser possível. Então o que a gente pode fazer para vocês é devolver o dinheiro do ingresso para vocês e ficamos assim. Eles não aceitaram, acham que está errado, porque eles compraram, eles têm o direito de sentar. O que começo a achar que já é um pouco de mimado, né? Poxa vida, já entendeu que houve um erro, que não é que ninguém agiu de má fé. Houve um erro, isso acontece, às vezes acontece. Ok. Eles falaram que não, que porque eles perderam tempo e gastaram com estacionamento mais do que rapidamente. O Roberto se prontificou então a pagar o estacionamento para eles. E eles falaram que não, que era um prejuízo muito maior e tudo mais, que era, na verdade, um prejuízo moral, porque onde já se viu, é uma vergonha eles chegarem, que eles têm razão, mas o Roberto estava tentando sanar a situação, para que aquilo, né? Então o Roberto falou, mas aí o que vocês querem? Qual a vontade de vocês? Eu não sei se o Roberto disse isso exatamente, tá? Porque pode ser que esse casal veja e mas não falou bem assim, eu não sei exatamente. O que eu sei é que o Roberto perguntou o que eles gostariam, então. Não, porque a gente gostaria que você pagasse o estacionamento, que já foi pago, os lugares que ele já ia devolver, a gasolina que eles usaram para chegar no teatro e o jantar. Queria que o Roberto pagasse o jantar, a gasolina, o estacionamento e o teatro. Aí, uma pequena conversa, um pequeno desentendimento, falou, não vamos pagar isso, o máximo que eu posso fazer é te dar, sei lá, R$100 para sanar esse problema todo. Não quero e é um absurdo que vocês estão fazendo e eu vou chamar a polícia. E este casal chamou a polícia para fazer um BO, porque eles estavam passando por constrangimento. Então a cena que se segue, depois que eu perguntei pro Sandro, eu saindo do teatro lá pela 1h30 da manhã, porque o show começava meia-noite, estava chovendo, 2 policiais com carro de polícia em cima da calçada, os 2 policiais, o casal molhado e toda a equipe do Teatro Gazeta lá fora esperando os caras falarem o que estava acontecendo. Ou seja, esta pessoa, ela chegou ali, sei lá, meia hora antes do show,
acho que 11h30, ela ficou até 1h30, ou seja, 2 horas, criando um problema bizarro para a polícia, para todo o teatro, porque não aceitou sentar no inferno do lugar que ele queria, porque ele não podia mostrar para a esposa que ele ia perder essa parada. E daí, então, quando a gente acha que a coisa ia acabar, ele sai falando, eu vou processar vocês. E há 2 semanas, realmente, ele já tinha processado e foi à audiência. Ele pediu um valor que eu não sei, mas foi um valor, eu acho que foi mais de 15 mil reais, alguma coisa assim, por danos morais, para cobrir todo o gasto. Eu não pude ir nessa audiência. Eu estava fazendo um show em Porto Alegre e eu não pude ir, então eu tive que redigir uma carta para falar qual a minha relação com o Roberto, que nesses 6 anos não aconteceu nada de problema, teve nenhum problema, nenhum problema, tá bom, teve um problema, que não tem nada a ver com o Roberto, mas eu preciso contar porque é muito boa essa história também. Então, pausa aqui, eu já volto para outra história, tá bom? Um dia eu estava prestes a entrar no palco, e começa uma balbúrdia no teatro lotado, acho que foi 2015, não sei, teatro lotado, 700 pessoas, tava abarrotado de gente aquele lugar, e um burburinho e alto, e assim, começou um barulho ensurdecedor, e eu falei, Sandro, o que tá acontecendo? Não, eu vou lá ver. Aí vai, só que o burburinho não acaba, e quando eu saio, tem um cara de quase 2 metros de altura, com uma blusa branca, todo ensanguentado, e uma menina, ai amor, calma, não vai acontecer nada. E eu falei, meu Deus, eu vou voltar pro camarim, porque eu não ia ficar no meio de um negócio com o cara sangrando, cara. Beleza, aí daí eu fico lá, o que tá acontecendo? Daqui a pouco volta o Sandro, não, os caras vão começar, porque já realmente já tinha passado uns 15 minutos de atraso, vamos começar, depois eu te explico o que aconteceu. Mas teve uma briga seríssima aí. Beleza. Comecei o show, fiz 1 milhão de piadas com isso, fiz o show foi incrível, eu não queria fazer o show. Até falei pro Sandro, não tem a menor condição de fazer esse show. Acabou de rolar uma briga no meio do público, vocês vão fazer um show de humor, 2 caras que se engalfinharam. Não, vai lá que a galera tá afim, a galera tá muito afim, vai lá. E realmente foi um baita show, a galera tava explosiva, a galera tava na energia, porque acho que eles sentiram adrenalina no negócio também. Fiz o show e eu falei que eu não tava sabendo de nada que tava acontecendo, nem queria saber, que eu queria fazer o show e ir pra casa dormir. Fiz o show foi muito bom, terminei, o Sandro me conta o que aconteceu. Basicamente foi o seguinte, tinha um grupo de, acho que 12 pessoas, se não me engano, e tinha um casal que estava sentado numa fileira, em 2 cadeiras, que dividia esse grupo. O grupo tinha gente sentado de um lado, do outro e atrás. E daí um desses caras do grupo de 12 pessoas perguntou para esse casal se podia mudar de lugar, porque eles queriam sentar juntos. O cara falou, puxa, não vai dar, porque eu já comprei, tô aqui com a minha namorada, então tá tudo bem. E o cara, pô, mas não vai dar o lugar pra gente e tal? Não, eu tô... Daí começou a meio que tirar um sarro. E esses caras todos estavam bêbados. E eram, não sei porquê, que é uma turminha, e todos de 2 metros de altura, uns caras altos, 1,90 m, sei lá. Então eles começaram a ficar fazendo piadinha, não, porque o cara começou a se enfesar. E qual foi a gota d'água? Quando um deles estava comendo o chiclete, sabe o chiclete, aquele amarelinho que vem 2? Ele pegou um chiclete, colocou na boca, e daí eu falou assim, joga o chiclete aí pra mim. Ele jogou a caixinha e caiu na namorada desse cara. E esse cara não gostou. Cara, eu não tô aguentando, você tá tirando um saco, que quer assistir o show, você fica, o que foi, vai encarar? E este cara encarou todos os 12. Não os 12, porque estavam os 2 namorados, mas encarou tipo uns 4 ou 5 caras. Porque esse cara é lutador de jiu-jitsu, ele deu um cacete. Um cara do meu tamanho deu um cacete nos caras que estavam enchendo o saco dele. E cara, quando eu vi esse cara de 2 metros com o nariz todo arregaçado, com sangue, e o Sandro falou pra mim, todos eles ficaram daquele jeito. O cara bateu em todos eles e sentou pra assistir o show. O cara deu uma frieza, cara, de arregaçar o nariz. E todo mundo sentava, não, eu vou ver o show ainda, porque eu mereço. Acabei de me enfiar numa briga, agora eu mereço rir um pouco, me divertir. Cara, e daí chega o segurança pra falar com o cara, daí tira todo mundo, aí chega pra esse casal e fala assim, vocês têm que sair também. Não, mas eu tô aqui pra ver o show, eu só bati neles, porque eles estavam enchendo o saco. Não, você tem que sair também. E tirou todo mundo, o cara foi puto e foi embora pra casa. Essa é uma história bizarríssima que eu nunca ouvi na minha vida que aconteceu dentro do teatro. Então esse foi o único problema que eu tive, aliás, que eu lembre no teatro. Nunca tive um problema dessa magnitude. Mas você percebeu que não tem nada a ver com o Roberto? Aliás, se eu tava lá 6 anos, é porque no mínimo boa relação eu tinha com o Roberto, não é mesmo?
Então eu redigi uma carta, voltando ao que eu estava falando, redigi uma carta falando sobre toda a nossa relação de 6 anos, que o Roberto é uma pessoa super idônea, super me ajudou pra caramba e não tinha por que fazer com que um casal não pudesse entrar no teatro. Inclusive estava falando que eles não podiam entrar no teatro. Foi uma bizarrice. A boa notícia é que nós ganhamos o processo. Mas o que fica muito bizarro nessa história pra mim é, cara, o quanto esse cara precisava ganhar vantagem em cima de um show de stand-up, cara. Um show em cima de um empresário de teatro, que nem é empresário, que quando eu falo empresário, parece um cara que tem muita grana. Cara, trabalhar com teatro no país é tão difícil, você ganha tão pouco dinheiro, é tão difícil manter, e eu não consigo conceber que um cara quis fazer uma... Cara, ele acionou a máquina pública para processar um cara que tá trabalhando, sabe, que idôneamente não é esse o alvo, sabe? O cara quer se vingar porque ele tá descontente com o país, não é esse o alvo. Então, eu fico feliz que isso aconteça, porque eu sou um cara que tento ter um senso de justiça o maior possível, e quando eu vejo algumas coisas aí no nosso país, eu falo, cara, não é possível, a gente tá indo pro abismo, nada funciona. Não, algumas coisas ainda funcionam. Então, eu fico feliz porque é uma coisa que aconteceu muito perto de mim, eu vi que não tinha erro nenhum do teatro, então eu fico em paz e me sinto justo em fazer parte disso. E daí, com isso, eu queria terminar com uma frase do John Kennedy, que é: não pergunte o que o país pode fazer por você, e se pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Então é isso. Você consegue ter caráter? Você consegue ser justo? É essa a pergunta. Valeu, galera.